A paz do Senhor. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, a Bíblia nos instrui, nos ensina acerca das obras da carne. Aquilo que é condenada pelo Criador, o Todo-Poderoso. Podemos até adiantar e falar do versículo 21, parte B, do versículo 21, que diz que quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus vem dizendo que não herdarão o seu reino aqueles que praticam tais coisas. Que coisas são essas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito forte essa palavra, esse ensinamento. Quando a palavra ela esclarece não herdarão o reino de Deus, está dizendo que essa pessoa não tem direito do reino de Deus, não tem parte no reino de Deus. E a Bíblia, ela nos instrui que o reino de Deus, ele começa em Cristo. O reino de Deus é Cristo. Jesus diz que o reino de Deus veio a este mundo. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele veio trazer o reino de Deus para os homens. Jesus, ele trouxe o reino de Deus para os homens quando ele trouxe a salvação. Então, quando a palavra diz aqui que quem pratica tais coisas não tem direito do reino de Deus, essa pessoa não tem direito dos benefícios de Deus. Essa pessoa ela não tem direito da sua salvação. Não tem direito de ser perdoado os seus pecados. Essa pessoa não tem direito algum no reino de Deus, nem ainda nesta vida e nem na vida eterna, na salvação eterna. Essa pessoa perde o seu direito de ser um co-herdeiro da salvação por Jesus Cristo. Essa pessoa perde o seu direito porque vive estas práticas, pratica estas coisas. Então, como é que a pessoa vai herdar o reino de Deus se o mundo é todo em pecado? Se não há ser humano que possa se justificar dos seus pecados? Como é que o ser humano vai então ter direito ao reino de Deus? Então ninguém tem. A Bíblia diz que Jesus, ele veio pegar os nossos pecados, aqueles que nós nos arrependemos. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Cristo os nossos pecados e recebemos ele como nosso Senhor e nosso Salvador, recebemos ele na nossa vida, ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então, para que eu venha a ser herdeiro da salvação, herdeiro do reino de Deus, eu tenho que confessar ao Senhor Jesus os meus pecados e abandonar todas as práticas erradas. Abandonar o pecado de um modo em geral. Em especial as obras da carne. Por que é chamada de obras da carne? Porque tudo que lemos aqui é praticado na carne. É vivido na teoria, como a prostituição, é vivido na carne, a impureza é vivido na carne, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a peleja, a dissensões, a heresia, a inveja, o homicídio, a bebedice e a glutonaria são práticas vividas fisicamente falando na carne. Umas são sentimentos, outras são práticas, mas tudo vivido na carne. Então, para que o homem tenha direito da salvação e a vida eterna, ele tem que arrancar dele os sentimentos que estão escritos aqui, estão narrados aqui, que são a palavra de Deus, e tem que abandonar práticas também narradas aqui, escritas aqui, que são a palavra de Deus.
o ensinamento do Criador para mim e para a tua vida. Algumas são coisas praticadas, outras são sentimentos, né? Como, por exemplo, a prostituição, ela é uma prática. Prostituição é a prática de vender o seu corpo para o sexo, como também a prática de provocar a sensualidade, a luxúria, como também a prática do adultério, da fornicação, torna-se prostituição. Então isto é vivido, isso é praticado. A impureza também é uma prática. A impureza é uma prática. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então quando você contamina com vícios, contamina com a prostituição, você tornou-se o seu corpo impuro e isso é uma prática de impureza. São práticas. A lascívia é uma prática. Tem pessoas que são lascivos, são sensuais, são provocantes da sensualidade. Vive uma vida de luxúria, são lascivos, são pessoas provocadoras de contenda, são pessoas provocadoras de, como se diz, pessoas que provocam a dissensão, provocam divisão, são lascivos. Idolatria também é uma prática. A pessoa tem a prática de idolatrar. Feitiçaria também é uma prática. É uma prática que hoje já é tido como uma religião. Agora, a inimizade já torna-se um sentimento. É pessoas de difícil acesso. Inimizade é pessoas que vivem procurando contendas. É pessoas que criam divisões entre pessoas. É contendeiras, fofoqueiras, linguarudas, fuxiqueiras. Pessoas que falam mal dos outros, pessoas que semeiam contenda, vê que você está bem com a pessoa, vai lá e semeia contenda e divide as pessoas, afasta umas das outras. É inimizades. A porfia. A porfia é uma prática. Pessoa que gosta de disputar, de teimar, já é uma prática. O homicídio é uma prática. A bebedice é uma prática. A glutonaria é uma prática. É o glutão, é o guloso. É uma prática. Então, a inveja é um sentimento faccioso. A inveja é um sentimento ruim. E você vai ver quantas pessoas têm inveja do seu ministério, tem inveja da sua vida, tem inveja da sua família. Tem pessoas que têm inveja até do que você tem dentro de casa. Tem inveja da maneira que você vive, que você consegue lidar com as coisas. Tem inveja do que você conquista. E o invejoso, ele só quer te ver para baixo. Ele trabalha nas suas costas, sempre contra você. E muitas vezes se fazendo de seu amigo, de sua amiga. Na sua frente ri, lhe abraça, lhe aplaude, lhe elogia. Mas por trás é seu inimigo, é seu adversário. Trabalha na sutileza. É o invejoso, é o maldoso. Então, inveja, ela torna-se um sentimento faccioso, um sentimento ruim, que é necessário que o homem se liberte deste mal. Então, essas são as obras da carne, as quais eu li e vou repetir. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras. A ira também é um sentimento ruim. Tem pessoas que por tudo se ira. Não está do meu jeito, não está dando certo como eu queria, então já fica irado. Você diz uma palavrinha, a pessoa se ira e torna-se seu inimigo. E é um dos piores inimigos. São aqueles que eram seus amigos e se iraram porque tem esse sentimento ruim, se iraram contra você por alguma decisão tua, se iraram, e aí é o seu pior inimigo. É aquele que era seu amigo, que estava do teu lado, que te elogiava. Então isso é um sentimento perverso, maligno, faccioso, é a ira. Pelejas, dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Esses são sentimentos carnais. Esses são sentimentos carnais que Deus vem falando pela sua palavra, que quem pratica tais coisas ou coisas semelhantes a essas, iguais a essas, parecidas com essas, não herdarão o reino dele. Essa é a palavra do Senhor, incontestável. Quem vive essas práticas ou semelhantes a essas não tem direito no reino de Deus. Então isso é muito sério. Precisamos refletir mais sobre as obras da carne. Está aqui em Gálatas, a partir do versículo 19, dos 19 ao 21, 19, 20 e 21, são as obras da carne. É necessário que eu e você venha meditar nessa palavra todo dia e venha pedir ao Senhor para nos ajudar, nos libertar dessas práticas, dessas obras da carne. Temos que ter muito cuidado, porque o final do versículo 21 diz que quem vive essas práticas, quem pratica tais coisas, quem tem tais práticas, tais sentimentos, não herdará o reino de Deus, não tem direito no reino de Deus. Então isso é muito sério, é muito sério. E nós como igreja temos que refletir, temos que nos policiar diante dessa palavra, pedir ao Senhor para abrir a nossa visão espiritual, para que nós venhamos abandonar essas práticas, esses sentimentos, para que venhamos herdar o reino de Deus. A não ser se você seja daquelas pessoas que não estão nem aí para o reino de Deus, que vivem aí brincando e debochando com o reino de Deus, debochando da palavra de Deus. Mas se você é uma pessoa que leva a palavra de Deus a sério, que acredita, que confia nela, sabe que é a palavra do Todo-Poderoso, do Eterno, nós precisamos nos policiar a cada dia, a cada instante, para não sermos tomados de surpresa. Porque a Bíblia diz que um dia, no piscar de olhos, antes de soar a última trombeta, e a última trombeta soa, vai acontecer, irmãos. O arrebatamento vem aí. Então temos que nos preparar para este dia. Que Deus em Cristo nos abençoe, abra a nossa visão espiritual e não nos deixe viver uma vida de engano. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos em nome de Jesus.